E infelizmente mortes já confirmadas também em Araraquara, lá uma tragédia também, um carro de uma família foi arrastado pela enxurrada também, já temos várias mortes confirmadas aí, né, Murilo? Exato, André. Uma triste notícia aqui para a cidade de Araraquara, né? Eu estou aqui na Avenida 36, que é o principal ponto, o ponto mais crítico, na verdade, aqui na cidade, que causou aí a destruição de uma ponte na Avenida 36 na chuva de ontem. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 200 milímetros em 24 horas. Aqui nesse local está sendo montada agora uma tenda da Defesa Civil do Estado, que está aqui na cidade de Araraquara para auxiliar aqui nos trabalhos. Mas sim, né? O carro passava por esta rua, essa avenida aqui, a Avenida 36, no momento que desmoronou toda aquela ponte ali e ele foi arrastado. Neste veículo estavam com 6 ocupantes, todos da mesma família, né? Isto mesmo, 6 ocupantes, sendo crianças e adultos que estavam ali nesse automóvel. Eles tinham acabado de sair do shopping aqui da cidade e estavam indo embora no momento que aconteceu aqui o desmoronamento dessa ponte aqui na Avenida 36. Eu conversei pouco mais agora há pouco, né, com uma pessoa que passava aqui pelo momento. Ontem também ela estava de carro e ela não conseguiu passar aqui nesse local, teve que dar meia volta e pegar um outro trajeto, mas todos os carros estavam desviando. Um motociclista caiu aqui também no momento que estava desmoronando toda esta ponte aqui, mas ele foi socorrido e foi salvo também, só essa família mesmo com o carro que foi arrastado. O Corpo de Bombeiros está aqui no local também fazendo várias buscas, tantas buscas com mais de 20 homens do Corpo de Bombeiro também, busca de barcos aqui no local, o helicóptero Águia também no local aqui também ajudando a auxiliar todas essas buscas aqui, a Defesa Civil também de Araraquara aqui auxiliando todo o trajeto aqui, uma catástrofe aqui realmente na cidade de Araraquara. Eu conversei com o major do Corpo de Bombeiros que deu mais detalhes de como está sendo feito o resgate aqui na Araraquara. Acompanhem. Trabalharemos em princípio com um total de 21 bombeiros, teremos apoio do grupamento aéreo também, que o Águia já foi acionado. Usaremos drone tanto da unidade aqui de Araraquara quanto o drone que está vindo de Ribeirão Preto e faremos a busca por água também através de balsa. Então todos os meios possíveis estão sendo utilizados para localizar 2 vítimas que ainda não foram localizadas. Realmente, André, um ponto crítico aqui na cidade de Araraquara e não foi só a Avenida 36 também que foi atingida. A via expressa, a tradicional via expressa aqui no município de Araraquara, né, que tem o terminal de integração, abaixo dele ficou todo alagado também, então o trânsito lá também está interditado. Fora isso, a região do Jardim Botânico também teve problemas, postes de iluminação caíram também com a força da água também de ontem. Então é um alerta aqui na cidade, a prefeitura já decretou estado de calamidade pública aqui no município, então é bom todos ficarem atentos aqui no município. Eu volto com você, André. O saldo triste, mais uma vez, é a morte dessa família, 4 mortes já confirmadas, né? O Murilo disse isso aqui pra gente. E o pessoal do bombeiro é empenhado, com 20 bombeiros empenhados, 20 bombeiros e o Águia, também drones para tentar localizar essas outras 2 pessoas que seguem desaparecidas. Linha aberta, prioridade também para você, viu, Murilo? Qualquer nova informação pode acionar a gente aqui. O nosso jornal hoje está dedicado a falar realmente dessas chuvas. E a gente segue falando sobre toda essa situação, que é um problema estrutural também. Com o Anderson Manzoli, ele que é engenheiro civil. Manzoli, infelizmente, essas enchentes, elas não são novidade na nossa macro-região. Todo ano é a mesma coisa, a gente vê tudo isso acontecendo, especialmente, né, agora em dezembro, janeiro, essa transição aí do verão, quando a chuva aperta, o que falta? Por que esse problema ainda acontece e o que fazer para deixar de existir? Ótima tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, André. Na verdade, a gente tem que entender as cidades como algo que ela vai mudando com o passar do tempo. Então, veja, projetos de drenagem de 20, 30 anos atrás que faziam sentido para uma urbanização, para um grau de impermeabilização das cidades, fazia sentido para a época. O problema é que as cidades cresceram e a infraestrutura que deveria contemplar o mesmo crescimento não foi contemplado na mesma velocidade. Então, o que a gente vê aí, não só na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, que está sendo mostrado aí, mas na maioria das cidades, o que a gente vê é que os órgãos públicos, eles não acompanham a infraestrutura de acordo com o que a cidade vai crescendo da mesma forma. Então, problemas como esse só vão ser realmente sanados quando os órgãos públicos, eles realmente fizerem projetos que contemplem essa nova realidade. Então, hoje nós temos chuvas mais intensas,
com um volume de água caindo num período de tempo menor, nós temos áreas impermeabilizadas muito maiores, então fazem com que toda essa água chegue muito rapidamente em alguns pontos que já são conhecidos, não são pontos novos, são pontos que não precisa de tanto estudo assim para descobrir quais são. E hoje nós temos softwares, temos simuladores, temos as universidades com capacidade de conseguir dar solução para os problemas. A questão é que isso custa caro, mas não fazer, a gente está vendo que está ficando mais caro ainda. Nós vimos aí a situação lá de São Carlos, situação bastante grave, especialmente na região central, além de, claro, a morte daquela professora. O que aconteceu ali naquele ponto da cidade, o que precisa ser feito para melhorar as condições de quem mora ou tem comércio ali naquela região? Mas a gente sabe que é um problema antigo de São Carlos. Sim, se você pegar jornais, já na década de 60, 70, você vai ver que já era pontuado um problema ali, que é o encontro de dois córregos. Nós temos ali o Rio Gregório e o Rio Simeão, eles se encontram ali naquela região. E o que acontece? Lá, naturalmente, antes de se edificar, antes de se construir, quem pegar a história de São Carlos, vai ver que já era uma região que alagava. Então, veja, quando se impermeabilizou, quando se fez uma infraestrutura, naquela época já era insuficiente. Imagine agora que você tem regiões com uma impermeabilização muito maior, então a água chegando em volume maior e com mais velocidade naquele ponto, o que acontece é isso que a gente está vendo. Então, tem como sanar isso? Tem. Já foi feito alguns projetos de infraestrutura, mas eles foram insuficientes. Então, o que a prefeitura precisa fazer é realmente fazer um estudo ali um pouco mais aprofundado e fazer mais obras para contemplar. Por exemplo, é possível você fazer com que não só a prefeitura faça esses bolsões de retenção de água, mas todo novo empreendimento que vai ter uma área impermeabilizada muito grande, fazer o seu próprio bolsão de retenção de água, segurando essa água, impedindo que ela chegue rapidamente aos pontos de alagamento e causando isso que a gente viu aí nas imagens. A gente sabe, Manzolli, que às vezes essa chuva vem, a chuvarada numa quantidade enorme, num curto período de tempo. O caso de Cravinhos, por exemplo, a gente viu o secretário falar lá em 90 milímetros em meia hora. Mas não dá para sempre a prefeitura, e aí eu não estou falando só de Cravinhos, eu estou falando de todas, colocar a culpa sempre na natureza, não pode. Claro que não. Veja, a natureza, ela não tem culpa. A natureza, inclusive a chuva, ela é uma bênção de Deus, na verdade. Então, não podemos culpar a natureza, culpar as chuvas. O que a gente precisa é usar a tecnologia que nós temos, projetos e fazer algo de infraestrutura que contemple essa nova realidade de chuvas mais intensas num período mais curto. Porque, veja, se hoje nós temos tecnologia para prever isso, nós temos softwares de simulação, nós temos como verificar quais são as áreas de risco, qual é a problemática que existe em cada cidade, basta só vontade pública em se fazer projetos que contemplem a recuperação ou a solução para cada caso. Porque tecnologia e condições de engenharia para praticamente, não digo acabar totalmente, mas pelo menos diminuir bastante, é possível. O que falta é vontade pública e realmente investir para resolver o problema. Anderson Manzolli, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui, que realmente no ano que vem a gente pode ter uma melhor gestão, né, de toda essa situação envolvendo as enchentes. Obrigado, bom fim de ano, Manzolli. E já vamos acompanhar agora então a previsão do tempo, porque tem mais chuva prevista.